estamos numa noite de celebração e consagração de nossas vidas ao Senhor. Celebração porque um dia Ele nos salvou, um dia Ele nos libertou pelo seu sangue, porque fomos comprados pelo sangue, fomos libertos pelo seu sangue. Pois um dia Ele decidiu abrir mão da sua glória e vir em direção a nós. Esse é o Evangelho. A religião por aí ensina que você, homem, deve buscar sacrificar-se a si mesmo e, através do seu esforço, buscar encontrar a Deus. Mas a palavra de Deus nos ensinou uma verdade inacreditável. Que através do sacrifício de Jesus Cristo, através da remissão feita pelo seu sangue, nós temos acesso à presença do Pai pelo esforço dele e sacrifício dele. Ao invés de buscarmos a Deus, nós descobrimos que nós somos buscados por Ele. Por isso que a religião é o homem buscando a Deus, enquanto o Evangelho é Deus buscando o homem. Eu falei aqui quinta-feira do relato de Gênesis, ali no capítulo 3, e uma das coisas que mais me chama a atenção nesse relato é que depois de Deus ter feito tudo e preparado um ambiente perfeito, deixado as condições ideais, o homem ainda assim escolheu desobedecer a Deus e se afastar de Deus, e por causa das suas próprias escolhas, se viu nu e se escondeu do Senhor. Mas o que mais chama a atenção é que depois de ter visto tudo isso, toda essa burrada, entre aspas, do homem, Deus foi até ele e talvez Adão e Eva esperando ali uma grande repreensão, um juízo condenatório, uma expurgação. A primeira coisa que ele ouve da parte de Deus quando ele vem para aquele momento de comunhão diário que tinha ao findar da tarde é a pergunta: Adão, onde você está? Onde estás? Além do Gênesis já começa. Com a queda do homem começa a saga, a grande saga de Deus, a teofania, de Deus vir em direção a mim e a você, perguntando nessa noite: onde você está? Onde você está? Que não é na minha presença. O que você fez que o fez se afastar de mim? Você sente vergonha? Ó Deus, eu vi que estava nu, me afastei de ti, então é a tua vergonha que faz você se afastar de mim, então não tem problema, eu vou sacrificar aqui o meu filho. E agora você vai ser coberto com as peles do cordeiro, e agora, por esse novo e vivo caminho, você tem acesso à sala do trono para alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno. Nessa noite, você veio aqui achando que estava vindo buscar a Deus. O que você ainda não percebeu é que Deus te trouxe aqui, porque Ele está em busca de você. Por isso o Evangelho é sobre Ele, as canções são sobre Ele, as mensagens são sobre Ele, tudo é sobre Ele. Essa igreja é sobre Ele. Se algo Ele fez aqui, se algo Ele está fazendo, se algo Ele faz por meio dele, para Ele e por Ele. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. E eu creio que isso é só o começo. Está ficando cada dia mais difícil de acomodar todo mundo aqui, mesmo sendo um período de férias. Mas Deus tem preparado um lugar melhor para nós a cada dia. Eu tenho certeza que em breve você vai se surpreender com o que Deus irá fazer no nosso meio. Amém? Eu quero fazer esse breve relato de João, capítulo 4. Não vou ler tudo hoje, não vai dar tempo. Quero ler até o versículo 18 e conversar com vocês até onde o tempo me permitir. E essa saga de Deus em busca do homem, no capítulo 4, começa dizendo: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer
que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Em algumas versões falava, importava a Jesus passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dê-lhe um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. E Jesus disse, vai chamar o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão a dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é o teu marido. O que você disse é verdade. Palavra de Deus, irmãos. Amém. Como eu disse para você, aqui nós vemos a saga de Deus em direção ao homem. Algumas coisas você precisa entender para absorver toda a complexidade e magnificência dessa palavra. Em primeiro lugar, há mais de 700 anos, nessa época de Jesus, ou seja, 700 anos antes de Cristo, houve uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Em determinado momento, as 12 tribos do norte foram levadas pelo cativeiro e lá elas acabaram se misturando com povos filisteus e babilônicos. E apenas as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, permaneceram puras. Pois para o judeu era impuro você ter filhos ou se casar com uma pessoa que não fosse judia. Então, depois desse exílio das 10 tribos do norte, esse povo que acabou se misturando no exílio começou a ser chamado de samaritanos. E aí, por volta de 400 anos antes de Cristo, quando Esdras e Neemias voltaram do cativeiro para reedificar o templo, esses samaritanos, ou seja, esses judeus impuros e misturados, se ofereceram para ajudar a reconstrução dos muros e do templo. E ali, naquele momento, os verdadeiros judeus não quiseram a participação deles e não queriam nem que eles botassem a mão por considerá-los impuros no templo puro do Senhor. Então esses que tinham sido agora exilados, agora estavam sendo execrados do seu povo e do seu Deus, decidiram então, em vez de ajudar a reconstrução do templo em Jerusalém, reconstruir um templo para eles na região de Siquém, filho de Sambalate. Talvez você ouviu falar de Sambalate, Tobias. E o filho de Sambalate reconstruiu esse templo. E nunca mais os judeus sequer se misturavam, ou conversavam, ou passavam pela região de Samaria. No sul ficava a Judéia, no norte ficava a Galileia, e no meio ficava a Samaria.
E quando um judeu queria sair da Judéia e ir para Galileia, ele preferia dar a volta, passando o Jordão, ir por fora da Transjordânia e voltar lá por cima, porque um judeu genuíno não olha para a cara de um impuro, de um infiel, não se mistura. Ainda mais se for o caso de ser uma mulher, porque um verdadeiro rabi, um verdadeiro mestre, um verdadeiro homem de honra não fala em público com uma mulher. Para um rabi, ser visto falar em público era o fim da sua reputação, o fim do seu ministério. A mulher era considerada um ser inferior, então um rabi não podia perder o tempo dele conversando, nem ensinando uma mulher, quanto mais uma impura samaritana. Mas ainda havia um agravante na vida dessa mulher, porque essa mulher já havia tido 5 maridos. Ninguém sabe se ela era uma espécie de viúva negra, né? Porque com quem ela casava morria. Mas depois de testou se ela foi vítima de divórcio. Isso também era totalmente inaceitável na cultura judaica. Mas além desse agravante cultural, havia ali um pecado genuíno. Pois o homem com quem ela estava agora não era o seu marido. Essa mulher era uma amante. Já havia sido desquitada, socialmente rejeitada por ser mulher, religiosamente excomungada por ser samaritana e para o judeu digna de morte por ser adulta. Mas o que nós vemos aqui, logo no começo, no versículo 4, é que Jesus disse que para ele era necessário passar em Samaria. Não era uma necessidade geográfica, não era uma necessidade de cortar caminho, era uma necessidade de Deus, da agenda de Deus, era uma necessidade de Jesus fazer aquilo que viu seu Pai fazendo. Jesus tinha como necessidade, ele vai falar nesse mesmo capítulo, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E mesmo ele sendo Deus, ao escolher esvaziar-se da sua glória, ele diz que não fazia nada sem consultar o Pai, ou sem seguir os seus passos. Ele viveu uma vida aqui na total dependência de Deus. Um homem santo, um homem perfeito, um homem justo e bom, que não dava um passo sequer sem consultar o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer hoje? Quantos de nós temos essa mesma vocação de acordar de manhã e perguntar ao Espírito Santo de Deus, o que tu queres de mim nessa manhã, nesse dia? Porque o meu corpo é teu, os meus olhos são teus, a minha boca é tua, o meu ouvido é teu. É necessário para mim hoje fazer a sua vontade. Mas Jesus andava assim. E a necessidade de Jesus era cumprir a vontade do Pai. E a necessidade daqueles que se cumprem são satisfeitas em Jesus. Então aqui nós vemos um encontro de necessidade. A necessidade de Jesus de obedecer ao Pai, a vontade do Pai que o Filho obedecesse, e a necessidade da mulher de ser encontrada por Deus. Ela foi para um poço distante da sua cidade, a cerca de 1 quilômetro. Provavelmente porque ela não era bem vista do poço mais próximo. Era do trabalho da mulher, não havia água encanada, não havia sanepar lá, nem não. Então a mulher tinha que sair de casa, ir no poço mais próximo e pregar água ali para o alimento, para a higienização. Mas por ser uma mulher, uma espécie de viúva negra ou uma recordista de divórcio, e ainda por cima uma amante, com certeza ela não era bem-vinda, nem mesmo na sua sociedade. Talvez ela era excomungada e excluída do círculo das mulheres do poço mais próximo de Siquém. Então, por causa dessa humilhação, devido ao seu próprio pecado, ela tinha que caminhar um pouco mais. E o que ela não imaginava é que no dia que ela acordou de manhã e pensou mais uma vez, meu Deus, eu vou ter que ir lá naquele poço longe para ser excomungado.
Naquele dia que ela acordou, mais uma vez, novamente, envergonhada pelo seu passado, pelas suas escolhas ruins. Naquele dia, Deus havia colocado na sua agenda buscar, encontrar e transformar essa mulher. Talvez você acordou nesse domingo, envergonhado das suas decisões ruins, excluído aos seus olhos da presença de Deus por causa dos seus pecados. Talvez tem pessoas que nem veio aqui tomar a ceia porque não se achou digno. Mas o que você não sabia que nessa noite era necessário que você viesse a ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. É da agenda de Deus que você estivesse aqui. E nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Era da volúpia de Jesus. E assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. E o versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 4, fala que, cansado da viagem, Jesus sentou-se. É muito interessante porque João é o homem que mais se esforça para expressar a deidade de Jesus, mas ele também sempre mostra o lado humano de Jesus. Ele fala de João 11 que Jesus chorou. Ele fala que Jesus teve fome, que Jesus teve medo, que Jesus teve sede. E aqui, depois de uma longa subida, e era uma subida íngreme, Jesus cansou. Isso é muito bom para mim e para você, porque nós aprendemos que nós não temos um Deus que não pode se compadecer de nossas fraquezas, mas um Deus que, por escolha própria, decidiu se encarnar na terra. E como homem encarnado, padeceu de todas as provações e privações, e por causa disso Hebreus fala que agora nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, que em tudo foi tentado, mas que graças a Deus em nada pecou. Um Deus que pode se compadecer das minhas e das suas fraquezas, porque Ele sofreu o que você sofreu. Ele foi humilhado como você talvez foi humilhado. Ele foi traído como você foi traído. Ele foi enganado. Ele sentiu medo. Ele sentiu dor. Mas pela graça e misericórdia do seu próprio nome, pelo poder do Espírito Santo, da questão do pecado, ele foi tentado em tudo, mas venceu cada uma das tentações. É por isso que agora, quando eu oro e peço ao Senhor, eu sei que estou falando com alguém que entende a minha dor, mas que diferente de mim venceu a morte e o pecado. Por isso posso falar com alguém que se compadece de mim e pedir em nome de Jesus: seja feita a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, sara-me e eu serei sarado. Cura-me e eu serei curado. E esse Jesus cansado encontrou-se ali com essa mulher. E no versículo 7, que privilégio. Que homem espetacular. Diferente da sua cultura, que ensinava a não saudar os samaritanos, ou não saudar uma mulher, ou não saudar uma adúltera, Jesus saudava a todos. Ele ensinou lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando nos disse para amar até mesmo os nossos inimigos. Ele falou assim: assim como o sol e a chuva caem para os bons e os maus, assim vós também saudai a todos. Saudai a todos. Pois se não fizer isso, será digno do fogo do inferno. Quem somos nós para selecionar quem a gente saúda ou não? Se o próprio Rei da Glória, perfeito, santo, justo e bom, saudava uma mulher samaritana adúltera, quem somos nós para selecionar aqueles que nós consideramos como
Não existe lixo humano, irmãos. Não existe pessoas desprezíveis e rejeitáveis, descartáveis. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se há algo em nós que difere de Deus, é porque todos nós também pecamos e carecemos da glória de Deus. A diferença é que talvez eu e você recebemos o privilégio da graça um pouco antes do que alguns. E essa manhã fui desafiado junto com o Rui, com o Ed Carlos, pelo Kaique, a irmos pregar no centro de recuperação em Arapongas, e o Kaique conseguiu um milagre já às 6 horas da manhã, quando eu acordei. Domingo, 6 da manhã, para pregar a 1h30 de distância e adorarmos ao Senhor diante de 60, 70 jovens que a sociedade considera um lixo, mas que basta uma palavra de Deus para que eles se transformem como eu e como você. Ali eu vi a história, o testemunho do Kaique, com 7 anos, um dia ele vai testemunhar aqui, trazer a palavra, com 7 anos, com uma estrutura familiar que se ele contar, você vai pensar assim, não tem futuro. Com 10, 11 anos, envolvido nas drogas, na bebida, que futuro tem uma pessoa dessa? Traficante, bandido, como aqueles que estavam lá, mas um dia a graça e o amor de Deus o alcançou. E agora ele era como um daqueles que estavam lá, alcançados pela graça de Deus e testemunhando o amor e o poder de Jesus para libertar os cativos e os oprimidos, curar os enfermos e dar vista aos cegos. A diferença de nós para qualquer um que você considera um lixo é que você foi alcançado pela graça primeiro. Então, assim como você recebeu a misericórdia de Deus, que tal estender a misericórdia a todos? Porque a gente não sabe indistintamente como Deus faz. Chove para os bons, chove para os maus. E a misericórdia do Senhor é também para os bons e para os maus, para todos aqueles a quem Ele chamar. Só Ele pode saber quem é. A mim e a você cabe amar, respeitar, sermos bondosos, pacientes, misericordiosos, porque essa misericórdia nos alcançou. E essa misericórdia alcançou essa mulher imerecida. E olha o que Jesus faz, Ele pede um favor. Ele pede um favor. É como se Ele estivesse pegando uma mulher que talvez estivesse pensando naquela manhã, no meio-dia, que ela não servia mais para nada. E de repente ela descobre, ou vai descobrindo conforme a revelação vai sendo desenrolada na sua mente, no seu coração, no seu espírito, que agora ela pode ser alguém que pode servir. Um homem, um mestre, o rei dos reis. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Eu e você, que não éramos nada, que por causa de nossas escolhas, tomamos as piores decisões da vida. Ontem eu estava andando na cidade de Londrina de noite, e cada rua daquela cidade, cada bairro, praticamente me lembra uma decisão ruim que eu tomei. E eu pensando, meu Deus, aqui, eu errei aqui, meu Deus, eu errei ali, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Meu Deus, eu não presto para nada. E de repente, alguém me chama, pastor, 6 horas da manhã, vamos tocar carrom os meninos da casa de recuperação. Que privilégio! Servir a Deus, nem que seja um copo d'água. Não há nada pequeno, não há nada escondido, desde que seja feito para Deus. Faça como para o Senhor, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Eu estava vendo nessa tarde uma devocional de um homem com um futuro espetacular, uma carreira extraordinária, que de repente viu seu pai adoecer e ele largou toda a sua carreira para cuidar do seu pai acamado e enfermo. E aos olhos dos seus amigos, dos seus patrões, ele era um grande desperdício, porque ele estava jogando a vida dele fora, cuidando do pai, trocando a fralda, dando banho na cama.
E como resposta a essas pessoas, ele fez um poema dizendo que ele descobriu um modo de servir e glorificar a Deus nas pequenas coisas, porque além de estar fazendo para o seu pai, ele estava fazendo para o Senhor. Esse homem tinha alcançado um sucesso muito maior do que muitos de nós, que fazemos as coisas por causa de nós mesmos. Pois há uma glória muito mais excelente naquilo que se faz para Deus, porque aquilo que se faz para os homens, amanhã é esquecido. Mas aquilo que se faz para Deus ecoará pela eternidade. Então não importa se ninguém viu, se ninguém assistiu, se ninguém reconheceu, não importa. De segunda a segunda é uma oportunidade que você tem de servir e glorificar a Deus, ajudando o próximo no seu trabalho, num serviço, num ministério que ninguém vê, mas que Deus está vendo. É um privilégio. Dar-me um pouco de água. Essa mulher ficou espantada. Como, Senhor, sendo um Senhor judeu, pede a mim, uma mulher samaritana? Como? Então Jesus respondeu no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo a água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Eu fiquei pensando hoje à tarde, se vocês soubessem, se Deus abrisse, nem que fosse por um instante, os seus olhos espirituais, para ver a quem nós estamos adorando numa noite como essa. Se você pudesse ver, nem que fosse por uma fração de segundos, a glória, o resplendor de Deus aqui nesse lugar, você adoraria diferente. Se você conhecesse, se você entendesse, se no momento em que você se ajoelhasse no seu quarto, pudesse contemplar por um segundo o Senhor se levantando do seu trono, e pelo nome de Jesus e por mérito dele, ouvindo a sua oração e anotando, talvez eu e você perderíamos menos tempo colocando as nossas murmurações nas redes sociais e gastaríamos mais tempo, investiríamos no nosso quarto em secreto em oração. As pessoas pensam que orar é penitência. Olha o que virou a religião. Vamos pagar uma penitência. Vamos subir a escada de joelho. Vamos pagar o preço. E se esquece que o preço foi pago na cruz. É isso que nós celebramos aqui. Aleluia. Já está consumado. Não é penitência, é privilégio. De falar com o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Príncipe dos Reis da Terra. Numa audiência em qualquer tempo e irrestrita com aquele que te ama até a morte e te quer bem. Se você soubesse quem está aqui nessa noite, mas infelizmente talvez você veio aqui por causa de mim, ou por causa do Rui, ou talvez por causa de mim, por causa do Rui, perde o privilégio de desfrutar que Ele está aqui. Ele está nesse lugar ouvindo a sua adoração, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua voz. Ele está nesse lugar. Se você se conscientizasse disso por um segundo, querido, você pediria a Ele a água da vida. Mas você pode perceber que essa mulher, como muitos de nós, não entendeu. Jesus estava falando de uma questão espiritual, mas às vezes a gente fica tão aprisionado em nossas mentes com as coisas mundanas e carnais que perdemos as mensagens celestiais do Senhor. Ela olha para ele e vê a sua limitação física. Como é que você vai me dar uma água? Nem balde você tem. Como que Deus vai resolver o meu problema? Eu não vejo nada, eu não estou aqui. Ele não está aqui, eu me ajoelho e parece que estou falando com a parede. Mas a gente não é movido pelo que vê, por isso que
que Ele não permite que você veja. A gente é movido por aquilo que a gente crê. E eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: pede, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhes-á. Quantas vezes a gente perde a preciosidade da mensagem de Deus para o seu coração, porque estamos aprisionados no nosso mundinho tridimensional, e vemos as coisas pelas perspectivas humanas. O conceito de água viva era um conceito conhecido dessa mulher. Como uma boa samaritana também conhecia e era ensinada a decorar o Velho Testamento. E é falado nos Salmos, dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, a respeito da água viva. Por exemplo, Jeremias fala: ouve isso, ó terra, espantai-vos, ó céu, pois o meu povo cometeu 2 erros absurdos. Se esqueceram de mim, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas para acumular a água da chuva. É como se ele dissesse: olha que absurdo! O meu povo, em vez de buscar em mim a satisfação de suas necessidades, preferem, pelo esforço próprio, cavar uma cisterna que ainda é rachada. E pelo seu esforço, às vezes consegue, quando vem uma chuva ou outra de bênção, de milagre e de vitória, cavar ali um pouquinho de alegria e satisfação, porque foi promovido. Mas a cisterna está rachada, passa 2, 3, 4 dias, com a cobrança da promoção, se esvai a alegria e a satisfação. Cava para si, porque no dia que eu for casado, no dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz, então eu vou correr. Mas passa 2, 3, 4 dias, já que se esvai. Compra um carro novo, o dia que eu tiver aquele carrinho, até deixa o plástico um mês no carro, mas na hora que tira o plástico, sai o cheiro de novo, bate o outro ano, vem IPVA, e ele vai embora. Mas aqueles que buscam em Jesus Cristo terão todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Mas não é uma necessidade apenas vazia, pois do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é uma pena que, como essa mulher, as pessoas não entendem. Porque quando a gente fala das coisas espirituais, elas acham que isso só serve para o céu ou para a eternidade, como se isso não interferisse nas suas questões emocionais, como se isso, por acaso, não interferisse no seu corpo ou na sua mente. Não! O pastor está falando uma bobeira, mas amanhã eu vou ter um coach aí, eu vou fazer um treinamento. Não entendeu que é no espiritual que move o natural. As coisas são ruins aqui no mundo natural, porque um dia nos desconectamos com Deus do espiritual. E se você quer que as coisas melhorem aqui, na tua vida, na tua saúde, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, em qualquer área que seja, nas suas emoções, nós precisamos nos reconectar com a fonte de água viva, que é Jesus. E essa reconexão é pela fé e pela graça, mediante o seu sacrifício por nós. Por isso eu não falo coisas supérfluas, pois eu estou falando daquilo que é a essência, e vai resolver, não de uma vez ou outra, mas vai resolver de uma vez por todas e para sempre, porque aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Aquele que entender e buscar direto na fonte, e a fonte de alegria é Jesus, aquele que descobriu o caminho, e Ele é o caminho, esse nunca mais vai tropeçar, porque quem anda na luz não tropeça.
Vai acontecer problemas? Vão acontecer, irmãos. Governos ruins vêm e vão. Problemas econômicos vêm e vão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E nunca falha. Quem está firme na rocha, Salmo 119 fala: Rabi Shalom. Tem aqueles que amam a sua lei e para eles não há tropeço. Rabi é grande. Shalom é paz, bem-estar, prosperidade, saúde, felicidade. Muita paz, alegria, bem-estar, felicidade, saúde, prosperidade. Tem aqueles que amam a tua lei. E para estes não há tropeço. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Ah, mas eu sofrerei aflições, mas tem bom ânimo, ele venceu o mundo. Ah, mas acontecem coisas que eu não quero, que eu não esperava, que eu nem aceito. Mas a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Então até as coisas que você não quer, até as coisas que você errou, se você está firmado na palavra, Ele arquiteta de uma maneira que vai cooperar para o seu bem. Então o que você tem que buscar, ou reconhecer que tem sido buscado, é que em Cristo Jesus temos suprido todas as nossas necessidades. Ah, mas o pastor não conhece a minha história. Não, é você que não conhece a história do Rui. Marca um jantar com o Rui. Ele é meio chato para comida, mas marca um jantar com o Rui. Pede para ele contar a história dele. Pede para ele contar a história dele. Depois que ele contar a história dele, você se pergunta se você estaria aqui tocando o teclado se você tivesse passado por erros. Depois você se pergunta se você acordaria 6 horas da manhã para ir tocar lá com um monte de drogadiços, se você tivesse vivido o que ele passou. Mas você sabe por que ele está aqui? Não é pelo que ele passou. É que no meio do caminho ele encontrou a fonte de águas vivas. Aleluia! Isso aconteceu com ele, isso aconteceu com aquele maluco do Caim, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com cada um de vocês aqui. Pode acontecer para todos que depositam nele a sua fé e a sua confiança. Se você conhecesse o dom de Deus, presente de Deus, gratuito, e quem é que está lhe falando nessa noite, você pediria agora e ele lhe daria água viva. Pois quem beber dessa água, quem beber dessas condições naturais, voltará a ter sede amanhã. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar, e a jorrar para a vida eterna. Vou parar por aqui, no que vem continua. Mas eu queria que você, nessa noite, se colocasse em pé. Eu vou estar pedindo para o Milton distribuir a ceia. Presta atenção, se conecte espiritualmente com o que eu vou dizer agora. Existe uma pergunta ecoando na eternidade. E essa pergunta é para você, nessa noite. Onde estás? Onde estás? Não foi você que amou a Deus. Foi Ele que te amou primeiro. E Ele deu prova desse amor, morrendo por mim e por você, quando você nem queria saber dele.
Ele prova desse amor que antes de você nascer e pecar, Ele já tinha resolvido a solução de toda a sua vida. Pois o Cordeiro foi crucificado e morto antes da fundação do mundo. Talvez você, como essa mulher, acordou hoje. Acordou hoje com algumas angústias, algumas preocupações. Olhou para si mesmo e não encontrou solução, não vê saída. Mas antes de você chegar aqui, era da agenda de Deus esse encontro. Se você tivesse um pouquinho de entendimento espiritual para saber o privilégio que é ser co-participante do corpo e do sangue do Senhor, conquistado pelo sacrifício e humilhação e morte dele naquela cruz, você não rejeitaria essa oferta gratuita. Pelo contrário, você pegaria e agradeceria, jubiloso de louvor, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos e pensamos. E Ele está aqui nessa noite. Mediante o seu Espírito Santo, Ele está aqui sondando os corações, indo no mais profundo do seu íntimo, do seu ser, para lhe dizer: você crê em mim? Foi por você que eu morri naquela cruz. Então por que você está fugindo de mim? Por que você está se escondendo? Por que você está desperdiçando a oportunidade de se conectar comigo pela fé? Foi por você. Foi por você. Foi por você. E o amor de Deus lança fora todo medo, toda angústia. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo nos ensinou ao relatar o que eu recebi de Deus também, tua voz. E o que recebi e aprendi é que na noite em que fui traído, Jesus pegou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice, o tomou e disse: este é o meu sangue que foi dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Portanto, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo e o que ele vai encontrar? Olha, será que sou digno? Será que sou digno de tomar? Apocalipse fala que só ele é digno. Só o Cordeiro é digno. O único digno de abrir o livro. Pois só ele morreu, viveu e ressuscitou sem nenhum pecado. Então, quando Paulo examinou-se a si mesmo, ele prontamente respondeu: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E depois ele respondeu: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Pois mediante o seu sacrifício eu fui liberto da culpa do pecado. Mediante o seu sangue
sendo liberto do poder do pecado. E mediante a ressurreição dos mortos no último dia, num corpo glorificado nos céus, eu serei livre da presença do pecado. Pois eu sou propriedade dele, não porque mereço, mas porque ele me comprou. Para você é de graça, mas a ele lhe custou o preço do seu precioso sangue, até a última gota, para que você pudesse nessa noite se reconectar com ele pela fé e ser participante do seu corpo e do seu sangue, para que você diante dele nessa noite pudesse alcançar graça e misericórdia. Se hoje é um momento oportuno, e se você crê na palavra de Deus, obedeça o que a palavra de Deus diz. Esse é o meu corpo que foi dado de vós. Fazei isso. Examine-se a si mesmo e coma do pão. Então, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, comamos do pão. E a todos os que creram, deu-lhes o privilégio de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Pois hoje corre em nossas veias espirituais o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Isso significa que talvez nós tivemos histórias horríveis na nossa família. Me disseram lá fora que teria maldições hereditárias. Tudo bem. Mas Jesus na cruz se fez maldito por mim e por você, e a maldição acabou nele. E agora eu recebo a bênção hereditária de Jesus, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E em Cristo Jesus tenho acesso a todas as sortes de bênçãos nos lugares espirituais. E a maior bênção que eu tenho acesso é a sua santa presença. O acesso ao trono da graça para adorá-lo e bendizê-lo pelos séculos dos séculos. Então, mediante isso, beba do cálice. Você que é filho de Deus, beba do cálice e agradeça ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula nem ruga, que foi sacrificado no meu e no teu lugar, e nos deu uma vida em abundância na sua presença, desfez os vales do diabo, e nos libertou pelo seu sangue precioso, e nos deu acesso à sua